Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos, podermos adorar o nosso Deus e partilhar mais um pouco da nossa trajetória no estudo da palavra. Estamos falando sobre essa revista, Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida, e hoje o texto é Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Todos achamos? Atos 2, 42 a 47. Eu vou ler o texto, a igreja acompanhe, vamos depois compartilhar alguns ensinos daqui. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A nossa reflexão nessa manhã vai versar sobre a valorização dos meios de graça. Quem fez classe de catecúmenos aqui? Todo mundo? Passou por uma classe de doutrina básica, aprenderam os princípios fundamentais da nossa fé, do nosso crer, das doutrinas reformadas. Então a minha pergunta para você: o que é meio de graça? O que é meio de graça, gente? O Moisés está falando quais são. Eu quero o que é. Uma definição, Moisés, né? O que é meio de graça? Quais são? Aí o Moisés está ajudando aí para decifrar para a gente, né? Mas quem gostaria de tentar definir o que é um meio de graça? Fala, Caio. Desculpa, o Lucas também levantou a mão. Pode falar, Caio, depois o Lucas fala. Receber algo que não é merecedor. Tá, você está tentando identificar ou induzir a chegar lá, né? Mas o que é que você defina? Meio de graça é papapá, papapá, papapá. Fala, Caio. São os meios pelo quais Deus santifica o seu povo aqui nessa terra. Oração, Bíblia. Meios pelos quais o Senhor santifica o seu povo. Isso. Isso, está mais perto da trave aí, né? Chegando lá. Fala, Denise. O amor, comunhão. Seria mais ou menos isso? Fortalecer na fé, o amor, a comunhão entre os irmãos. Tá, fortalecer a fé, fortalecer o amor, fortalecer a comunhão. Tá no caminho, vamos lá. Fala aí, dona Rebeca. É meio pelo que Deus se comunica com seus filhos. Meios pelos quais Deus se comunica com seus graça filhos. Com seus filhos. Isso. Vamos arredondar a bola toda com essas informações, né? A meio de graça é nessa direção. São ferramentas ou mecanismos ou meios, né, como diz, expedientes que Deus utiliza para tocar a vida dos seus filhos, conduzindo esses filhos à edificação e a uma comunhão íntima com Ele, né? Então, aí entra a colocação do Moisés, né, Moisés? Quais são os meios de graça? Então, dentro do mecanismo religioso e protestante, em linhas gerais, vários são os meios de graça. Mas nós optamos por reduzir esses meios a algumas ferramentas mais concisas da palavra, né? Por exemplo, como Moisés colocou, a Bíblia é um meio de graça.
é um mecanismo, é um instrumento, é uma ferramenta que Deus colocou à disposição do seu povo para falar com o seu povo, fortalecer o seu povo e conduzir o seu povo no caminho da santidade. Aí entra o que a Denise falou, né? Santidade, comunhão, edificação do povo de Deus. Oração é meio de graça, é outro mecanismo que Deus dispôs para nós. Deus precisa da nossa oração? Não precisa, não é? Ele sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que a gente sente, sabe a nossa necessidade. Deus não precisa da sua oração. Mas Ele estabeleceu esse meio para abençoar a sua vida. Não é para Ele, é para você, não é? Então a oração é uma ferramenta que Deus colocou na mão do seu povo, para que através da oração nós fôssemos fortalecidos e abençoados, edificados, né? Outro meio de graça que é comum ao conceito reformado são os sacramentos. Não é? Quais são os sacramentos? Ceia e batismo. Né? Dentro da estrutura teológica do catolicismo existem 7 sacramentos. Dentro da estrutura reformada, 2 sacramentos. Santa Ceia e batismo. Então são instrumentos que Deus colocou à disposição da igreja para que através desses instrumentos nós sejamos fortalecidos, né? Abençoados, nutridos. Alguns teólogos vão entender também que o próprio Espírito Santo é um meio de graça. E, embora ele sendo o próprio Deus, ele é aquele instrumento que Deus usa também para nos fortalecer, animar e ajudar. Então, existem aí alguns meios de graça. Nós pautamos particularmente nesses 3 que foram ditos aqui em primeira mão, né? Introdutoriamente aqui nós colocamos que parece que muitos buscam cultos evangélicos por interesses terrenos. Dá para explicar isso melhor, pastor? Já lembram daquele cântico? Eu vim buscar uma benção, né? Deus tem benção para dar. Tem muito crente que vai para a igreja com esse interesse. Eu vou lá buscar a minha bênção, né? E para muitos crentes, quando se fala que eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar dinheiro, eu vou buscar milagre, eu vou buscar uma prosperidade, eu vou buscar uma cura, eu vou buscar algo que Deus vai me dar, né? No sentido mais material. Então, muita gente tem apenas um interesse terreno, físico, material, quando se fala em buscar a Deus. Parece que a motivação, então, não é prestar a Deus um culto em espírito e em verdade, não é reconhecer quem é o soberano, não é entender quem somos diante dele, mas apenas saber o que ele tem para me dar, não é? Apenas receber coisas de Deus. Então, o desejo não é o crescimento e o fortalecimento espiritual para muita gente, mas apenas ser abençoado materialmente aqui nessa caminhada. Ainda à guisa de introdução, colocamos aqui que observa-se então um empobrecimento espiritual. Quem vem na igreja só para buscar bênção, muitas vezes ele não está interessado em saber o que a palavra diz. Quem vem apenas atrás do interesse material, ele não busca conhecer e crescer mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Então ele perde conhecimento, perde riqueza espiritual e se torna pobre. É do reverendo Augusto Nicodemos, aquela expressão de que nos últimos tempos nós nunca vimos uma igreja que cante tanto. Nunca vimos uma igreja que pregue tanto. Nunca vimos uma igreja que cresça tanto. E eu vi essa semana um videozinho que mostrava que a igreja evangélica no Brasil, em 2022, salvo engano, ela cresceu de uma maneira estrondosa, abrindo 17 templos por dia no Brasil. Já pensou que coisa? 17 novas igrejas, não novas denominações, mas novas igrejas sendo plantadas todo dia no Brasil. Então é um crescimento fenomenal. A expectativa é que os evangélicos vão ultrapassar o número de católicos na próxima década, até a próxima década, em muito. E nós teremos uma massa evangélica muito grande no Brasil. Mas pergunta-se, que diferença que tem feito essa massa evangélica para o Brasil? O Brasil está ficando um país melhor? Distribuição de riqueza, cada vez mais equânime, produção,
de trabalho, produção de desenvolvimento, estamos realmente melhorando. A igreja evangélica tem feito uma diferença verdadeiramente grande no nosso Brasil. Estamos nos tornando os mais éticos, mais corretos, um país mais santo. Está fazendo diferença? Eu creio que sim, em alguma medida, não é? Mas talvez não tudo que deveria. Por quê? Porque nós estamos sendo uma geração de crentes pobres, que não conhecemos a palavra e muitas vezes não aplicamos a palavra, nem na nossa vida e nem na vida da nossa sociedade, né? Então muitos crentes não estão mais familiarizados com esse termo meio de graça, né? A gente percebe a dificuldade. O que é meio de graça? A gente não sabe nem o que é. Existe isso? É de comer esse negócio, né? A gente não sabe identificar o que é meio de graça. Então, é importante que a gente volte, então, às nossas bases da fé, às nossas bases da nossa expressão. O nosso breve catecismo, quem nunca leu o breve catecismo aqui? Vamos confessar pecado agora. Eu estou levantando a mão só de exemplo, tá? Quem nunca leu o breve catecismo aqui? Precisa ler, tá bom? Aonde que eu acho isso, pastor? Você pode comprar o físico da nossa editora presbiteriana, Cultura Cristã, ou você pode baixar da internet, tá? O que é o breve catecismo? O breve catecismo é como diz ali, um catecismo, né? É um livretinho com 107 perguntas e 107 respostas, todas as respostas com embasamento bíblico, referências bíblicas, para você compreender doutrina. O breve catecismo foi um mecanismo criado pela Assembleia de Westminster, lá em 1649, né, para que nós tivéssemos instrução para crianças. Hoje nós citamos o breve catecismo aqui, pergunta tal, mas não é usado a classe de crianças pegar o breve catecismo e estudar ali, pergunta por pergunta, na linguagem deles, de uma forma bem simples, para que eles aprendam. Além do breve catecismo, foi criado também um catecismo maior. Então, as perguntas são um pouco mais encorpadas, as respostas um pouco mais densas, para instruir quem? A moçada, os jovens, né? Para que eles compreendessem de fato o que é a nossa fé. Então, o breve catecismo, que é um instrumento para ensinar crianças, ele vai dizer o seguinte: definindo o meio de graças como recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja benefícios da sua mediação, ou seja, benefícios da sua morte a nós. Então, são instrumentos que Deus colocou para transmitir para nós benefícios da graça e do favor de Deus. Então, essa é uma definição mais rápida que o breve catecismo traz, né? Pergunta 88. A pergunta vai dizer assim: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Percebe que ele falou meios exteriores, né? Porque existem meios interiores, ou não? A ação do Espírito Santo é interior, não é algo externo a você, é dentro de você. O poder do sangue de Cristo é interior, não é algo externo a você, mas é algo interno na sua vida, não é? Mas os meios exteriores e ordinários, comuns na vida do cristão, esses são os meios pelos quais Deus usa para nos transmitir bênçãos. Então, a resposta à pergunta 88 vai ser essa: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Então, esses são os três principais pilares que são chamados de meio de graça na nossa teologia e confissão de fé reformada. E diz ali, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, os sacramentos, né, que são as ordenanças, a palavra e a oração. São meios que Deus colocou à nossa disposição. Queremos crescer no conhecimento de Deus? Queremos crescer na graça de Deus? Queremos crescer no relacionamento com Deus? Essas três coisas não podem ficar de lado. Essas três coisas são importantíssimas para a vida do cristão. Qual a eficiência de uma mangueira? A mangueira de jogar água, tá? Vamos pensar num pé de manga aí, né? É uma ilustração, gente, vamos pensar nisso. Uma mangueira, por si só, ela resolve o problema do jardim?
das suas flores? Se eu só pegar uma mangueira e jogar lá no jardim, pronto, agora minhas plantas vão estar regadas todo dia. Tá certo isso ou não? Não, por quê? A mangueira precisa estar conectada numa fonte de água. Não é? Só a mangueira não resolve nada, ela tem que estar conectada lá na fonte de água. Não é? E ser utilizada de forma adequada. Aí sim, a mangueira resolveu o problema. Não é? Mas é só para ilustrar. A mangueira, apenas por ser mangueira, não resolve o problema. Eu estou colocando essa ilustração, gente, para a gente pensar nos 3 principais meios de graça. Os sacramentos, por si só, é uma fonte de bênção? Tomar um copinho de vinho e comer um pedacinho de pão, só isso já abençoa a sua vida? Não é? Só passar pela água do batismo já resolve o problema? Só fazer a oração, repetir palavras, resolve o problema? Só ler a Bíblia e saber o que está escrito nela, resolve o problema? Então é isso que a gente está colocando. Os meios de graça, por si só, independente da conexão que eles têm com Deus, não é resultado da nossa vida. Então a oração ela tem que ser feita de maneira correta, dentro dos padrões da Escritura. O exercício dos sacramentos tem que estar conectados com aquilo que a Escritura nos ensina, não é? E a própria palavra. Tem muita gente, muitos filósofos que conhecem a Bíblia excelentemente melhor do que muitos pastores. E melhor do que muitos crentes. Não porque o pastor tem que conhecer mais, né? Mas conhece melhor do que muito crente. Vocês conhecem o Leandro Carnal? Esse nome é conhecido? Gente, começa a ouvir vídeo daquele camarada. É um ateu, é um vida torta, é um homossexual, mas o que aquele camarada conhece de Bíblia é de tirar o chapéu. Né? Então, isso que a gente está colocando, apenas ler o livro e apenas saber o que o livro fala, não resolve nada. Né? Apenas ter a mangueira no seu jardim não resolve nada. Tem que estar conectada na fonte certa, tem que estar sendo usada de maneira correta. Né? Então, só para a gente guardar isso. Então, os meios de graça são canais ordinários instituídos por Deus, através dos quais Ele comunica graça aos seus filhos. Né? Mas apenas o meio de graça em separado não resolve o problema. A teologia católica, ela atribui um poder de graça no próprio sacramento. Né? É aquilo que, dentro do formato latim, dizia que... Como que é a expressão lá? Me sumiu aqui. Mas que o elemento em si, ele tem poder, né? Ele tem eficácia. Então, o camarada pula carnaval, os 3, 4, 5 dias da festa, aí na quarta-feira de cinza, ele vai lá, o padre faz um sinalzinho com a água benta, com a cinza ali na testa dele, e dá um pedacinho da hóstia, o camarada saiu perdoado. Não é? Porque tem poder em comer a hóstia. O elemento tem graça em si mesmo, ele tem poder em si mesmo. Né? Não precisa de arrependimento, não precisa de reconhecer que foi pecado, não precisa de chorar perante Deus, não precisa de se penitenciar perante o Senhor, apenas comer a hóstia. Da mesma forma, não precisa mudança de vida, apenas passa pelo batismo e está tudo certo. Lembra da nossa época de colonização do Brasil? Claro que vocês não estavam lá, mas conhecem a história, né? Pegava índio a laço, trazia para dentro dos conventos da Igreja Católica e batizava aqueles índios. Agora vocês são cristãos. São cristãos só porque passou pelo batismo? Não. Então o que a gente está colocando é isso. O meio de graça sozinho não resolve nada. Não é? Apenas a oração como uma reza repetida não resolve nada. Apenas ler a Escritura e saber das suas histórias também não resolve nada. Não é? Apenas comer do pão e beber do vinho, ou passar pelo batismo, também não resolve nada. Não é? Então, o sacramento sozinho, desconectado daquilo que realmente ele representa, não tem função, não tem valor algum. Vamos lá, então.
Alguém queria levantar alguma questão nesse ponto aí? Ficou claro? Algumas expressões que a nossa revista traz nessa manhã. Primeiro, a graça do conhecimento da vontade de Deus. Onde você vê isso no texto aqui? Atos 2:42. Alguém lê para mim? Olha só, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Né? Você tem 4 pontos aqui, a comunhão está envolvida aqui na própria vivência do povo de Deus. Né? Mas doutrina dos apóstolos é palavra. Né? Partir do pão são os sacramentos representados aqui na ceia e orações. Então, a palavra, sacramentos e oração. Os 3 meios de graça principais estão aqui. Né? Obviamente que a comunhão também é um meio de graça. É uma maneira de Deus nos abençoar, nos fortalecer. Por isso diz o texto de Hebreus, não deixem de congregar. Estejam sempre congregando. Né? Mas aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A graça de conhecer a vontade de Deus. Dá para conhecer a vontade de Deus sem a Bíblia na mão? Deus pode orientar a gente, de repente, por outros meios. Né? Ó, lembra como que ele falou com Balaão? Balaão, você vai lá e não amaldiçoa aquele povo. Mas o Balaão encantou, encheu os olhos com o dinheiro que o Balaque estava oferecendo. Falou, Deus, mas eu tenho que ir lá, o Balaque está pagando bem aqui e tal. Né? E ele força a barra e Deus usa um outro meio, que não a palavra, para persuadir o Balaão. Lembra disso? O que Deus usou? Uma mula. Né? Deus fez uma mula falar, né? Para que Balaão se tocasse, espera aí, né? Então, às vezes Deus usa outros meios também, né? Deus está falando com a palavra, está te instruindo na palavra, e você é um cabeça dura e não está obedecendo. Deus pode usar uma circunstância adversa, às vezes um acidente, uma situação, uma complicação, para você abrir os olhos e falar, espera aí, Deus está falando comigo, eu não estou ouvindo, né? Então, Deus pode usar outros meios, sim, para te ajudar, né? Mas o conhecimento da vontade de Deus, explicitamente, ele nos é dado mediante a palavra. Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Estude a palavra. Conheça a palavra. Viva a palavra. E Deus vai estar, de fato, te conduzindo. Né? Então, o conhecimento da vontade de Deus, irmãos, ele é o resultado do conhecimento da palavra de Deus. Se você quiser conhecer a vontade, você precisa conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus, mais uma vez, é mais do que apenas saber a historinha. É o que eu disse lá do Leandro Carnal. Conhece muito bem, né? Mas ele anda na vontade de Deus. Né? Então não é só conhecer a letra, não é só conhecer as historinhas da Bíblia, né? Mas é conhecer o ensino, a doutrina, o significado para de fato vivermos a vontade de Deus. Então é nas Escrituras que se conhece o projeto de Deus para viver uma vida nesse mundo, né? Secularizado, demonizado, caído e prostituído. Então, é na Escritura que nós podemos conhecer, sim, a palavra de Deus. Pergunta 89. Nós tínhamos falado da 88 agora há pouco. Agora, o breve catecismo, ele vai dizer o seguinte. O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Então, o Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, como um meio eficaz para convencer, para converter e para transformar a vida do pecador. Apocalipse 1:3. Quem lê? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda, aquele que ouve, né? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda. Então são 3 coisas que o cristão precisa fazer constantemente na vida. Ler a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra. Guardar a palavra não é chegar em casa e pôr a Bíblia na gaveta não, né, gente?
Guardar a palavra é colocá-la em prática, né? Então, somos chamados a isso. Você quer uma vida de fato crescente com Deus? Leia a Bíblia. No boletim da sua igreja, todo domingo, hoje, infelizmente, a impressora deu prego lá e não tive como imprimir o boletim, né? Mas no boletim da sua igreja, você tem um quadrinho ali com leitura bíblica semanal. Alguém aqui está seguindo? Ninguém? Né? Tudo bem, não é obrigado a seguir aquele boletim. Mas se você seguir o boletim todo, você vai ler a Bíblia inteirinha durante o ano. Não é difícil, né? Na faixa aí de 3 capítulos por dia você vai ler e até o final do ano você leu a Bíblia toda, né? Agora, se você não está seguindo, você está seguindo uma outra forma de ler a Bíblia? Você tem lido a Bíblia toda, sempre? Ou só alguns textos que você gosta? Né? O mal do crente é isso, ele não lê a Bíblia toda. Ele lê pontinhos que ele gosta, né? Salmo 23, né? João 10, João 3,16, né? Ele só pega aquilo que ele gosta, né? E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ler a Bíblia toda. Vamos pensar que o Diego e a Suelen, né? O Diego viajou, está longe, fazendo um curso lá nos Estados Unidos, na área de academia, está se aprimorando, né? E a Suelen ficou aqui no Brasil. E o Diego manda toda semana um e-mail, mas é um quilométrico, né? Para ela, um monte de informações e coisa e tal, e fala que a ama, pergunta da criança, aquela coisa toda. E a Suelen, esse texto é muito grande, eu vou ler isso não, né? Eu vou ler só algumas partezinhas aqui, pum, pim, pum, e só ler pingado ali algumas frases. Ela leu o que o esposo dela mandou? Não leu. Pode ter colhido algumas frases bonitinhas ali no meio, mas não pegou tudo aquilo que o marido escreveu, não é mesmo? A palavra de Deus, irmãos, é assim. Nós temos que conhecê-la toda, de Gênesis a Apocalipse. Ler a palavra toda, de Gênesis a Apocalipse. Procurar entender a palavra toda, de Gênesis a Apocalipse. Procurar aplicar na nossa vida a palavra toda. Os que leem, os que ouvem e os que guardam, os que praticam, né? Então a Escritura, ela é usada pelo Espírito Santo, mas se eu ler. Lembra que Jesus falou? Quando, porém, vier o Consolador, ele vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito. O que é que você lembra? Você só lembra daquilo que sua mente guardou, não é? Você não tem como lembrar de uma informação que a sua mente não recebeu, não é mesmo? Então, na hora do sufoco, da necessidade, o Espírito Santo até quer ajudar você, ele vai na tua mente e está em branco. Não tem material da palavra lá para ele te fazer lembrar. Aí você vai sofrer, vai apanhar, vai passar maus momentos, porque você não tem bagagem guardada, não é? Então, o Espírito Santo ele vai usar o quê? A leitura e a pregação da palavra. Então, se você tem sido relapso nisso, corrija a sua vida, né? Comece a ler mais a Escritura e comece a ouvir mais a pregação da palavra. Igrejas têm mudado o formato de culto e ministério porque grande parte das pessoas não gostam de ler a Bíblia e nem desfrutá-la, né? Então, muitas igrejas do Brasil hoje, o culto é mais um show, né? Fumaça, luzes, colorido, música e tal, aquela musiquinha no fundo ali enquanto alguém fala e blá blá blá, e às vezes a mensagem é mais uma mensagem de autoajuda ou de piadas, de coach, de entretenimento, do que ensino da palavra. As pessoas não querem ouvir pregação, né? Eu sei que vocês são campeões aqui, sofrem comigo, né? Porque eu prego e não prego pouco, né? Mas a grande maioria do povo cristão não quer ouvir pregação. Eles querem louvor, querem dança, querem show, querem sentimentos, mas não querem ouvir pregação, não é? Então as igrejas têm mudado a forma de fazer o culto. Para quê? Para agradar pessoas. Pastor, se não fizer assim, o povo não vem. Não vem então, ué. Vai para o inferno. Não é? Não é isso que querem? É? Ou andam no caminho de Deus, ou não andam no caminho de Deus. Ou atentam para a palavra de Deus, ou rejeitam a palavra de Deus. Não é? Não tem outro caminho, meus irmãos. Programas divertidos tomam lugar do culto,
onde as emoções ocupam, então, o primeiro lugar. O mais importante é que as pessoas se sintam bem e não que ouçam a verdade que a Bíblia tem para dizer. Né? Então, para muitas igrejas, o importante é você se sentir bem. Você não está na igreja para se sentir bem. Tá bom? Você está na igreja para quê? Para adorar a Deus, para que Ele se sinta bem com você. Lembra do culto judaico? Vamos pensar num culto judaico, Diego? Reconstruir aqui o cenário. Como que era o culto judaico? O tabernáculo era uma grande nave retangular, cheia de cadeiras e bancos almofadados, ar-condicionado, luzes coloridas. Era isso? Não. Era um lugar que não tinha nem banco. O adorador nem sequer sentava. Ele ia para lá, sabe o que ele via? Um cordeiro inocente sendo morto. Sangrar um animalzinho ali. Ele via isso. O cheiro e a catinga das fezes daquele animalzinho estavam presentes ali naquele ambiente. A sujeira do sangue estava ali naquele lugar. Não era um lugar gostoso. Não era um culto aprazível. Não era um culto, nossa, que maravilha, eu vi os bichinhos sendo estrangulados, né? Ou então lá numa outra oferta, o sacerdote pegava uma pomba e com a unha, ele deixava a unha meio grande, né? Arrancava a tampa da cabeça daquela rola ou daquela pombinha. Ah, que legal, cara. Parece filme de terror, né? Gente, o culto não foi feito para ser agradável para você. O culto foi feito para ser agradável para Deus, né? Então eu não venho na igreja para me sentir bem. É claro que a igreja tem que propiciar isso, sim. A igreja é um local de bênção, de paz, de alegria, de comunhão, mas a igreja é um lugar de confrontação. É um lugar onde eu olho e vejo a mim mesmo à luz da palavra de Deus. Eu reconheço a minha fraqueza, o meu pecado e peço misericórdia a Deus. Então uma igreja que não se preocupa em mostrar exatamente quem é o pecador, está errando o alvo. Porque o alvo da igreja é pregar a palavra de Deus e não entreter. Charles Spurgeon, vocês conhecem esse nome, né? Já leram, quem sabe, alguns livros dele aí. E o Spurgeon tem uma frase célebre, onde ele diz assim: vai chegar o tempo onde nas igrejas não se terão pregadores, mas se terão palhaços para entreter o povo. Parece que chegou o tempo, não é? Tem muitos pregadores que parecem mais um mico de circo, fazendo palhaçada, contando piada e fazendo zoeira, do que de fato ensinando a palavra de Deus, né? Então, o Espírito Santo vai usar o que na sua vida? Palavra. Ele vai instruir você na palavra. Se você não tem na mente, ele vai usar o quê? Tá? Então, encha-se da palavra de Deus. Opa, apertei errado aqui. Então é dado mais valor ao que agrada aos sentimentos em detrimento da leitura e da pregação das Escrituras, né? É mais importante um culto onde todo mundo ri do que um culto onde as pessoas choram porque reconheceram o seu pecado. Então é isso, às vezes as pessoas querem ouvir só essa mensagenzinha que acaricia o ego, né? Oh, meu irmão, você é uma bênção, você é o escolhido de Deus, olha, você é a menina dos olhos de Jesus, olha, você é aquela criatura que Deus tem todo amor por você, e olha, se sinta honrado, se sinta amado. Essa é a mensagem que a gente vê numa grande parte de pregações, né? Qual é a mensagem da Bíblia? Qual é a palavra principal que Jesus usava nas suas pregações? Que João Batista usava? Arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras, não é? João Batista perdeu a cabeça, não é porque ele afagava o pessoal, não é porque ele falava mensagem de consolo e ajuda e autoajuda para o povo, é porque ele apontava o dedo e falava: vocês estão errados, não é? Isaías foi cerrado ao meio, já imaginou isso? Pegar duas pranchas dessa de banco aqui, amarrar no camarada e serrar ele ao meio. Isaías foi cerrado ao meio por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus e apontava o pecado do povo, né? Deixa só o microfone chegar para você
para você falar para todo mundo ouvir melhor. Aí. Então, esses conjuntos que a gente vê lançando os CDs aí evangélicos, que tem aquela multidão, as luzes nos palcos lá. Tá errado isso aí, então a gente não deve acostumar com isso daí. Entendeu? Esses conjuntos aí Entendo. Você pega o famosos Hilson, aí. você pega o Diante do Trono, o Isso, Petra, então. esses grandes conjuntos aí. Daí a Né? pregadora lá fica naquela emoção, naquela isso, naquela... Então, E tudo arrecadando... é um culto, Então, É um tá errado, culto então, ou é um show? Esse daí tá errado. não é? Acho que mais é um show. É uma viu? coisa que nós temos que pensar. A apresentação de um grupo pode ser um culto, ou pode ser um mero show. É um culto ou é um show? Então, porque quem vai Né? ali, ele vai para ver o conjunto. Né? O conjunto do Trono lá vai lançar um CD, vamos lá. E lá tem aí que o senhor falou, né? Aquele show lá. Sim. E isso e aquilo que o senhor já sabe. Então, Eu Não é o entendo correto, que os então? grupos podem existir e podem ser excelente bênção para a igreja. Mas eles têm que tratar a apresentação deles como um culto a Deus, que conduza o povo ao quebrantamento, à piedade, à obediência, e não meramente uma apresentação teatral. Quem está sendo louvado ali? É o grupo que canta? É o Deus que fala ao coração deles? Né? Então, não sou contra os grupos, eles têm que existir, são importantes na vida do povo de Deus. Criam excelentes músicas, com arte, com qualidade, né? Mas a apresentação deles é um show para ganhar dinheiro, né? Ou é um culto de adoração a Deus? Tem alguns desses mega grupos aí que um culto deles, entre aspas, né? Um show que eles vão dar num sábado à noite é R$200 mil. então Não é? daí o senhor convida para vir na É um igreja, eles culto? cobram um valor alto. Aí, Sim. Então, Quando pastoreava a igreja de Jundiaí, nós quiséramos levar lá um grupo, na época, Filhos do Homem. É um grupo do Rio de Janeiro, muito bom. Tem muitas músicas, muitas joias desse grupo aí. Mas na época, isso há mais ou menos uns 18 anos atrás, era R$6 mil naquela época. Só o cachê. Você tinha que pagar ainda a viagem, pagar a hospedagem em hotel e alimentação para o grupo. Né? Que igreja que aguenta isso? Então você tem que fazer um culto cobrado. Ó, pessoal, vai ter um mega culto aqui, vai custar R$50 a entrada. Totalmente contra a palavra de Deus. Né? Eu acho que é importante. Os grupos têm que existir, eles têm que ter o meio de funcionamento deles, de manutenção e tudo mais, mas tem que saber se vocês estão fazendo um show ou se vocês estão fazendo um culto a Deus. Né? Existe um livro muito interessante, pessoal da adoração aí, Denise, companhia, todo mundo aí, vale a pena ler. O nome dele é justamente esse, Culto ou Show. E ele trata exatamente dessa questão da adoração na igreja. Né? Como que nós podemos ter um grupo de adoração, um grupo de louvor, a ministração da igreja, que foque a pessoa de Deus e não foque apenas um momento de show na igreja. Né? Então, só para voltar aqui, às vezes o sentimento, o agradar das pessoas é mais importante, né, do que de fato o ensino da palavra de Deus. Então, se a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo, como haverá fé se não tem havido a verdadeira pregação da palavra? Não é? Se as pessoas estão ouvindo apenas uma mensagem de autoajuda e não é a Bíblia de fato que está sendo ensinada, como que vai gerar fé no coração? Fé é algo que nasce através da palavra. Tem gente que ora todo dia, oh, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Mas não é a Bíblia. Não é? A fé vem pela palavra. Não é Paulo que ensinou isso. Não é? Então, se você quer ter uma fé mais robusta, mergulhe mais na Escritura. Leia mais a palavra. Busque conhecer mais e mais a palavra de Deus. Né? Então, o conteúdo de pregações em muitas igrejas, só para a gente perceber aqui, às vezes são opiniões pessoais, não tem nada, o camarada só conta a historinha da vida dele, não fala nada a respeito de Deus. Filosofia de vida, apenas algumas frases de efeito, chavões que são jogados ali. Autoajuda, como colocamos aqui, frases de efeito, alguns jargões desconexos, né? Palavras, entre aspas, né? Que emitem a ideia de ser língua dos anjos ou coisa parecida, como efeito no meio das falas, só para gerar uma comoção no meio do povo, mas nada de Bíblia.
Nada de explicação da palavra, nada de aplicação dela para a vida do crente. Fala, Caio. Ô, pastor, na antiga igreja que eu frequentava... Não fala o nome, não. Não, então, chegou a ser bizarro uma vez, porque eu fui fazer um curso que tinha lá de obreiro, né? Aí quando eu cheguei lá, tava tendo o cursinho, foi ter a prova. Quando chegou a prova, eu achei aquilo bizarro, porque a pergunta era todos os jargões que o pastor falava. Não tinha uma pergunta que era sobre a Bíblia. Ou seja, você tinha que conhecer o jargão do pastor e não a palavra de Deus. Eu fiquei assim assustado. Então, infelizmente, gente, o nosso povo evangélico no Brasil está crescendo, isso é uma bênção, é muito bom, e isso que a palavra tem sido espalhada, né? Mas, por outro lado, nós estamos formando um povo evangélico, desculpa a expressão, burro. Um povo evangélico que não conhece a Bíblia, que não conhece a palavra, que não conhece a vontade de Deus, né? Então, com a palavra de Deus negligenciada, o resultado é que cristãos deixam de ser abençoados e fortalecidos com a graça de Cristo. Se você não recebe a instrução da palavra, você não recebeu bênção nenhuma. Dinheiro é bênção. O Fernandinho Beiramar tem muito dinheiro. Não é? Ser uma pessoa de status e posição no meio do povo é uma bênção? É isso que muita gente busca. O Hitler era. Não é? O que é bênção de Deus? Não é? Então, só para a gente pensar, fortalecimento na graça em Cristo é muito mais do que evidências materiais e físicas de que Deus está te abençoando, né? O Warren Wiersbe é um comentarista cristão, tem material dele traduzido em português já, aliás, bons comentários bíblicos do Warren. Ele vai dizer que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos e é preciso tornar a Bíblia sua fonte de alimento espiritual. Você tem essa citação aí dele na revista, ela é um pouquinho maior, eu apenas coloquei essas duas frases principais aqui. Então, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus quer que nós sejamos crentes fortes, né? Que nós sejamos crentes realmente espirituais, de uma comunhão íntima com Ele. Mas é preciso tornar a Bíblia a sua fonte de alimento. O que você mais lê durante a semana? O Disley é placa de trânsito, né? Brincadeira, Disley. O motorista de Uber, né? É placa de trânsito o tempo todo. Mas você gasta tempo com a Bíblia, né? Você tem um tempo de ler a palavra, de buscar conhecimento, de ler um bom livro. Eu tenho desafiado a igreja nisso aqui. Leiam um bom livro na área teológica, na área cristã. Ah, pastor, não tem hábito de ler. Meu amigo, uma página por dia. Num livro de 200 páginas, não é? Parece que é muito. Em 6 meses você lê o livro. Uma página por dia. Não é? É muito ler uma página por dia? A gente tem preguiça. A gente não tem foco, não tem determinação para fazer aquilo que realmente precisa, né? Então é importante ler a palavra e buscar conhecê-la mais e mais. A Bíblia, então, é um meio de graça que não pode ser e nem deve ser desprezado pelo cristão. Essa semana eu participei de um debate de um grupo de teologia, participo de vários deles aí, e a questão era, Deus escreveu a Bíblia para o mundo ou Deus escreveu a Bíblia para a sua igreja? Aí tinha a resposta de todo jeito, né? Que todo mundo tem que conhecer a Bíblia, como é que eles vão conhecer, como é que não sei o quê. Deus escreveu a Bíblia para quem? O que você me fala? Renato, ajuda aí. Ok. Se eu falar para você que existem 2 Bíblias disponíveis no mundo, e que uma delas foi escrita para o mundo, e uma delas foi escrita para o povo de Deus, você vai acreditar em mim? Existe uma revelação geral, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Todo o firmamento e toda a criação anuncia
que Deus existe, que as obras dele atestam e manifestam isso. Através do conhecimento natural, sem Bíblia, o ser humano pode entender que existe um Criador, que existe uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente ordeira em tudo que faz, uma pessoa bela, porque ele criou só coisa bela. Não é? Você tem uma noção de quem é esse designer inteligente, essa criatura inteligente, sem Bíblia na mão. Paulo disse isso, né, em Romanos 1. Os atributos invisíveis de Deus atestam a sua existência. Ninguém vai chegar no último dia e falar: Deus, nunca me falaram que o Senhor existia, cheguei aqui por acaso. Não. Está escrito na criação. Está demonstrado nas obras de Deus a sua existência, o seu poder, a sua divindade. E são indesculpáveis, diz Paulo lá em Romanos 1. São indesculpáveis aqueles que veem toda essa maravilha de Deus e não o glorificam como Deus. Não é? Não tem desculpa. Agora, aqueles que perceberam Deus, aqueles que reconheceram Deus, aqueles que de fato foram tocados pela existência de Deus, vão se aproximar de Deus pela ação do próprio Espírito Santo, aí vão receber a segunda Bíblia. Então, a primeira Bíblia é a obra da criação. Ela fala de Deus o tempo todo. A segunda Bíblia é esse material maravilhoso que você tem na mão. Ele é dado para o povo de Deus. Ele é útil para a humanidade? Sem dúvida. Quem dera toda a humanidade lesse a Bíblia e praticasse seus princípios, independente de crer ou não em salvação, em inferno, etc. Só os valores que a Bíblia traz já modificariam o mundo, se fossem praticados. Né? Mas, particularmente, eles foram dados para a educação do povo de Deus. Timóteo, abre lá. 2 Timóteo 3, ou desculpa, 1 Timóteo 3. Três 16. Alguém lê? 2 3:16. Dezessete. Olha só, fonte e propósito. Versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para isso, para aquilo, a fim de que, quem que ela vai atingir? O homem de Deus, o convertido em Cristo Jesus. Ela foi dada para educar, ela foi dada para corrigir, ela foi dada para instruir, ela foi dada para repreender quem? O homem de Deus. A palavra é focalizada especialmente para o povo de Deus. Não que ela não seja útil lá fora. Ela pode ser muito útil. Mas ela foi dada para o povo de Deus. Quando Deus deu a Bíblia a partir de Moisés, ele falou: Moisés, traduz isso aí para todas as línguas e dê uma para cada povo, que é a minha palavra para todo mundo. Não, era do povo de Deus. A Escritura foi composta no meio do povo de Deus para o povo de Deus, né? Então, a Bíblia é esse meio de graça, não pode ser desprezado. O mundo despreza, mas o crente não pode fazer isso. O mundo deixa de lado e lê quando acha alguma coisa interessante. Né? Lá em Jundiaí, tem uma rua bem movimentada ali, tem uma academia, né, Diego? Não põe isso na sua não, hein? E tem lá a frase grandona, no emblema da academia: tudo posso naquele que me fortalece. Né? É usar a Bíblia por interesse próprio. Está totalmente desconectado do ensino do Evangelho. Então o mundo faz isso. Ele pega a Bíblia e usa como ele quer. Mas o crente não pode desprezar a Escritura. Então, a semelhança dos primeiros cristãos, a igreja de Jerusalém, nós precisamos também ser perseverantes na doutrina dos apóstolos. Não é isso que você leu aí no capítulo 2:42 de Atos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como é que você vai perseverar no ensino se você não conhece o ensino? Como é que você vai perseverar e querer praticar algo que você não recebeu informação suficiente para isso? Né? Então, o cristão precisa, sim, se fortalecer na palavra de Deus. Segundo ponto aqui, a graça da participação no corpo de Cristo. Então, entra aqui no batismo. Eles perseveraram na doutrina, na comunhão, agora no partir do pão. Você ia falar, Disley?
Só para o pessoal de casa te ouvir. Igual o senhor falou, para ler uma página por dia. Às vezes as pessoas não gostam de ler. Então, como é que ela vai ser instruída para santificação, ser correto, tudo mais, se ela não lê a palavra? Às vezes é igual, só assiste pregações, por exemplo. Como que ela vai pegar o livro vamos supor, de Mateus, para ela entender tudo lá, os ensinamentos, aí ela tem que ler do começo ao fim aquele livro. Não basta só ela assistir a pregação do pastor e tudo mais. Igual o texto que o senhor leu, que eu li aqui agora em Apocalipse, eu acho. Apocalipse. Você tem que ler, não basta só ouvir. Sim. Né? Porque senão você não vai ter compreensão. Às vezes as pessoas não gostam de ler, mas não vai adiantar nada você vir para a igreja, estar em comunhão e também não ler. Ou só ouvir, né? Tem isso também. E mesmo da leitura bíblica, a Bíblia foi um livro escrito, o primeiro material dela, possivelmente há 3.500 anos atrás. E talvez os últimos que tenha sido o livro de Apocalipse, há mais ou menos aí uns 2.000 anos atrás. Né? É coisa de muito longe. Quando Jesus fala, por exemplo, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que isso significa para nós hoje? Opa, então eu preciso voltar lá na história antiga, ver a cultura do Império Romano, saber como é que eles podem obrigar alguém a andar 1 milha, o que significa isso, e agora como é que eu pratico esse negócio, trazendo para nós hoje. Não é? Então, às vezes, só a leitura bíblica do texto em si, tem muito texto que é meio obscuro. Eu citei um até que é relativamente fácil, né? Mas tem muito texto que é meio obscuro. Você precisa de um amparo maior. Né? Você precisa estudar um pouco mais. Então, só a leitura da Bíblia é importantíssima. Mas, de repente, além da leitura da Bíblia, vá para um comentário bíblico, vai ler um livro de teologia, vai ler um material mais para que te expanda o conhecimento. Fala, Rebeca. Não, eu só ia comentar, complementar ele, falando sobre a importância da leitura bíblica, porque quando a gente só ouve e a gente não conhece, a gente acredita em exatamente tudo que a gente ouve, sem, como que fala, não é, tipo, criticar, mas quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente está ouvindo, a gente pode concordar com a pessoa que está falando ou não, porque ela pode estar falando alguma discrepância. Então, por isso que é importante a gente conhecer e a gente estudar. Porque, às vezes, a gente só ouve e a gente acaba acreditando em tudo que a gente ouve sem a gente conhecer. Por isso que é muito importante que a gente conheça. Acontece muitas heresias e a gente acaba acreditando em muitas heresias por falta de conhecimento bíblico, né? Porque a gente não pega e lê. Ou, às vezes, a gente lê e lê, tipo, superficial, só por cima, não pesquisa, não... Mas é muito importante que a gente faça isso. Porque a gente precisa... Até mesmo para a gente aconselhar os nossos irmãos. E... Enfim, para tudo, né? É muito importante a leitura e o conhecimento bíblico. A Rebeca está falando isso porque ela é a bibliotecária. Né? A biblioteca da igreja, eu não contei ainda quantos livros temos lá, mas deve ter no mínimo ali uns 100 livros. Tá? Dá para cada um pegar um livro e ler. Né? Expandir um pouco mais o seu conhecimento. Querer conhecer mais da palavra. Né? Além disso, você tem muitas outras fontes. A biblioteca do pastor tem uns 1000 livros. Você pode pedir emprestado também, desde que devolva. Não tem importância, né? Então está tudo à disposição. A gente só não cresce porque a gente não quer. Somos preguiçosos, gente. Né? A gente tem que quebrar essa maldição. Tem que começar a ler um pouco mais. Começar a crescer um pouco mais no conhecimento de Deus. Né? Então é preciso ler. É preciso expandir o nosso conhecimento. Né? Eu vou me atrever a parar aqui. Porque se eu entrar nesse próximo tópico aqui, infelizmente, a gente vai parar no meio dele. Né? Mas eu gostaria de, então, reforçar isso conosco. A gente fala, estou com a Bíblia e não abro. Né? Eu sempre brinco com isso aqui. Né? E não abre mesmo. Passa a semana inteira sem abrir a Bíblia. Né? Só traz ela na igreja. E às vezes precisa até passar um paninho nela, porque teve poeira a semana inteira. Né? Gente, comecem a ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Você tem um fonezinho de ouvido? Conecta no seu celular. Tem muito material da Bíblia, tem a Bíblia falada. Põe lá enquanto pedala, né, Diego? Lá na academia, enquanto faz o seu exercício, enquanto vai com os cachorros para a praia, né, Moisés? Põe lá um ponto, vai ouvindo a palavra. Você pode andar 1 hora e ouvir 1 hora de Bíblia. Só você e Deus ouvindo a palavra. Né? Recebendo a palavra. Ah, mas eu sou dona de casa, eu não faço caminhada. Minha irmã, enquanto você lava a louça, bota o teu celular para funcionar. Bota uma leitura bíblica para falar para você. Nós somos preguiçosos.
né? Vocês conhecem a história de C.S. Lewis? Ou conhecem um pouquinho do C.S. Lewis? C.S. Lewis, quando ele era menino, ele estudava naquela época, as escolas eram diferentes como as de hoje, né? Mas ele estava numa escola britânica e praticamente era o tempo todo internado naquela escola. Tem essas práticas lá dos ingleses, né? Interna o filho na escola, ele fica o ano todo lá e sai nas férias e tal. E nas férias ele ia para casa de se não me engano, um tio dele, né? É onde tem lá a história do guarda-roupa e tal, lembra das Crônicas de Nárnia, né? E ele ia para casa desse tio dele. E o desafio dele com os primos era saber quem lia mais durante o mês de férias. Sabe quantos livros ele lia? Durante um mês de férias? De 30 a 40 livros. Em um mês de férias. Um menino de 14 anos. Aí o camarada explodiu, virou um gênio. Não é? Por que ele virou um gênio? Porque ele leu muito. Quem lê, sabe mais. Quem não lê, sabe menos. Não é? Então, nós temos que criar esse desafio. A gente quer sombra e água fresca o tempo todo, né? Mas é preciso que a gente se coloque na disciplina, de buscar conhecimento, de ler. A Bíblia não está aqui apenas para ser um manual de culto na hora do culto, é para a minha vida. Né? Fala, dona Tereza. Caio, socorro aqui. Não, que o pastor falou agora que a gente lê, botar o celular para ler a Bíblia, foi muito bom ouvir isso, porque eu faço isso com frequência e me culpava porque eu achava que não estava aprendendo a Bíblia da forma correta. E eu faço isso com frequência. Pelo menos agora eu estou sabendo que não tem problema fazer. Dentro dos 3 princípios que o Disley leu, né? Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que pratica. Então, sim, você precisa ler também. Sim, né? também, mas precisa ouvir, sim, também né? eu leio a Bíblia tradicional, mas eu procuro ler no sim, celular, porque eu posso ler em qualquer lugar. Isso. Mas, às vezes, só ler não basta, porque a gente lê e não entende. Aí, quando chega aqui e o pastor fala, aí vem a compreensão do que a gente leu. É para isso que vocês me pagam. Brincadeira. Mas é isso mesmo, né? A igreja tem o pastor e o ministério principal do pastor não é visitar crente e tomar cafezinho o tempo todo na casa de vocês. Por isso eu visito pouco. Né? Eu visito mais quando eu tenho alguém doente, tem alguém passando uma situação, precisa de ajuda, é uma pessoa nova que está chegando na igreja, vou lá, faço uma visita, mas eu não estou visitando vocês o tempo todo. Tá? Só para lembrar de novo, porque tem igreja aqui que reclama que o pastor não visita. Tá? Então, antes de reclamar que o pastor não visita, vai para o seu manual presbiteriano e ele vai dizer o seguinte, que a obrigação de visitar do pastor só se torna formal quando ele for solicitado. Então, se a Alessandra falar, pastor, eu preciso de uma visita, estou passando um momento difícil e preciso de uma visita do senhor para orar com a minha família. Assim, eu tenho obrigação de ir lá. Eu estou pecando se eu não for. Né? Mas no dia a dia, eu não tenho obrigação de estar tomando cafezinho na casa do povo o tempo todo. Tá? Então, eu sei que algumas igrejas cobram isso o tempo todo. Né? Mas a função principal do ministério pastoral é qual? Ensino. E como é que o pastor vai ensinar se ele não estuda? Eu não leio 30 livros por mês, gente. Né? Leio pouco em relação ao C.S. Lewis. Né? Mas eu estudo. Né? E eu preciso fazer isso. Então, a igreja sustenta o pastor para atender a necessidade da igreja, mas principalmente para que ele seja o ensinador da igreja. Né? Bom, nós acabamos aqui o nosso tempo, né? E eu espero que essa noção sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, possa mexer conosco. Então, eu queria desafiar você, a partir de agora, até o final do ano, você fortalecer a sua leitura bíblica. Né? A ler mais a palavra, a se envolver mais com ela. E daqui até o final do ano, você lê pelo menos um livro cristão. Você pode pegar um livro de 30 páginas ou de 300 páginas. Né? Mas uma página por dia, tranquilinho, qualquer crente pode ler. Né? Normalmente eu leio 3, 4 livros de uma vez. Não leio todos eles ao mesmo tempo e nem na mesma hora. Né? Mas leio aqui 4, 5 páginas de um, depois eu pego mais 4, 5 de outro, e daí por diante eu vou lendo. Chegou lá na frente, eu li vários livros de uma vez só. Ué, pastor, não mistura tudo, não? Claro que não, né, Diego?
a nossa cabeça funciona ali, as sinapses, né, do cérebro, né, funciona ali, a gente conecta cada coisa no seu lugar. Graças a Deus por essa inteligência que cada um de nós temos, né? Então leia, mergulhe na palavra. Qual é o desafio de Deus para Josué? Josué 1:8. Não cesse de ler as palavras dessa lei. Antes medita nela dia e noite, e serás bem-sucedido naquilo que realizar. Você precisa ler. O mandamento não era para Josué, era para nós. Então nós temos que ler mais a Escritura. Deixa eu fazer um merchandising aqui, dona superintendente. Nós estamos começando uma nova série de estudos bíblicos na quarta-feira, tá? Você precisa ler os 10 mandamentos. Opa, ainda bem que é só 10 mandamentos, né? Mas leia a história de Moisés, leia a história dos 10 mandamentos. Procure mentalizar quais são os 10 mandamentos. De preferência até memorizar. Mandamento 1, você saber falar. Mandamento 2, memorize os 10 mandamentos. E eu quero desafiar a igreja a vir para cá na quarta-feira, tá? Quarta-feira passada foi muito gostoso, tinha um grupo bom aqui da igreja, e eu creio que a gente vai poder aprender muita coisa útil e necessária à nossa vida pessoal e à nossa vida cristã, tá bom? Superintendente, vamos encerrar nossa escola nessa manhã.